A tese de doutorado foi premiada, né? Tá gravando. Boa tarde a todos. Hoje, o webinário conta com a presença do professor Guilherme Lopes de Oliveira, professor do Departamento de Computação do Cefet, e do professor Marcelo Gomes, pesquisador e coordenador do boletim do Infogrid da Fundação Oswaldo Cruz. O tema do evento será sobre modelos para corrigir dados incompletos ou com erros de registro. E as aplicações serão na área de mortalidade infantil, tuberculose e Covid. Esse é um tema muito relevante para o IPEA, tá? Porque nossas pesquisas são pesquisas aplicadas e grande parte dessas pesquisas é feita com registros administrativos. Então, por exemplo, eu sou da área de Justiça e Segurança Pública, trabalhamos com dados de mortalidade do SIM, trabalhamos com dados do SINAM, e estamos, todo momento, nos deparando com problemas na qualidade de informação, subnotificação. Então, é um tema bastante importante para a gente. Isso deve explicar a grande participação hoje do webinário. Então, tivemos mais de 90 inscrições, já somos aqui 56 participantes. Tá? E eu vou repetir como funciona o webinário. Tá? Cada palestrante terá 30 minutos para apresentar, sem interrupção. E vamos começar primeiro com o Guilherme, e depois passamos a palavra para o Marcelo. E, no final, abre-se um espaço para perguntas e manifestações da plateia. A plateia irá se manifestar via o chat, tá? E eu ficarei responsável por ler os comentários da plateia. Tá bom? Sem mais delongas, eu passo a palavra para o Guilherme. Obrigado, Guilherme. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Danilo, pelo convite e pela apresentação. É um prazer estar aqui para dar esse seminário no evento do IPEA. Vou compartilhar minha tela aqui, a apresentação que eu preparei para a gente conversar um pouco hoje. E nela eu vou falar um pouco sobre alguns modelos que eu tenho trabalhado, que eu trabalhei, né, durante a minha pesquisa na pós-graduação, no mestrado e no doutorado, envolvendo essa modelagem, né, de dados subnotificados. São modelagens que assim, né, vão ter um apelo estatístico bastante forte, mas eu vou tentar falar mais da parte prática, né, de como cada uma delas funciona e o que é necessário para que cada uma delas sejam aplicadas, tentando mostrar alguns exemplos aqui para vocês de onde elas foram utilizadas. Tá? Então, começando a minha apresentação, basicamente eu vou apresentar para vocês a motivação que me levou, na verdade, a começar a trabalhar com esse tipo de problema. Eu fiz a graduação, o mestrado e o doutorado em estatística na UFMG, e desde o meu trabalho de conclusão de curso, eu tive contato com esse problema através da minha orientadora, a professora Rosângela Loski, onde ela estava trabalhando com alguns pesquisadores da área da saúde, e eles estavam estimando e mapeando umas taxas do que é chamado de mortalidade neonatal precoce, que ocorre quando uma criança vem a óbito nos 7 primeiros dias de vida. E aí, usando vários modelos estatísticos que levavam em conta dependência espacial, coisas mais complicadas, até mesmo modelos mais simples, eles nunca fugiam muito das estimativas que são mostradas aqui nesse mapa da esquerda. Né? E olhando para um mapa desse tipo, a gente tem evidência de que, assim, aparentemente não tem um padrão espacial muito grande no estado com relação aos valores dessas taxas, né? E, sobretudo, que as regiões aqui no norte e nordeste, o Vale do Jequitinhonha, para quem conhece o estado, elas aparentemente são muito baixas, né? E às vezes até menores do que aquelas que a gente encontra na região da capital aqui, e comparáveis com países de alto nível de desenvolvimento. E esse tipo de resultado levavam os pesquisadores a debaterem, né, com a minha orientadora, falando
falando que, na verdade, os modelos não funcionavam, que a estimativa não fazia sentido, porque, por exemplo, quando a gente olha para o mapa do IDH em Minas Gerais, a gente tem uma variabilidade espacial muito marcada, e as regiões do norte, elas são muito menos desenvolvidas, em geral, do que as regiões da região aqui sul e mais o oeste do estado. E aí, no final das contas, né, não era um problema explicitamente do modelo estatístico que estava sendo usado. Era, na verdade, um problema intrínseco dos dados, porque aparentemente naquelas regiões o total de contagens de mortes que eram usadas para calcular essas taxas, elas não representavam a realidade. E aí que começou a minha saga, né, para trabalhar e fazer pesquisa com esse tipo de modelagem. Então, esse exemplo aplicado, eu vou carregar ele aqui ao longo da apresentação para motivar os modelos e mostrar os resultados. Mas a gente sabe que esse problema de subregistro, né, ou má reportação de dados, não é só dados de mortalidade. Acontece muito em reportação de doenças infecciosas, porque muitas das vezes o caso ele não chega a ser reportado com a causa devida daquele agravo. Muitas coisas ligadas à criminologia e tráfico não são reportados, talvez porque a própria pessoa, às vezes, sei lá, eu fui assaltado ali no centro, levou minha carteira, eu não vou na delegacia para reportar, mas se alguém pega uns dados de criminologia ali para tentar criar um mapeamento, né, de incidência das taxas de roubo, por exemplo, de assalto, eu não vou ver a realidade porque esses dados são passíveis de erro. E o erro que eu lido aqui é o subregistro, que é quando eles estão aquém do que deveria ser na realidade. Do ponto de vista estatístico, falando propriamente, esse problema é um problema de viés, né? Porque se eu pego um dado que não representa a totalidade para mim, do que seriam totais de casos, eu não consigo estimar as taxas de incidência, os riscos ou os parâmetros que eu estiver interessado usando aqueles dados ali de forma apropriada. Então, é importante a gente sempre ter modelos e metodologias para tentar levar em conta esse tipo de problema e corrigir os dados quando a gente vai estimar esses problemas, né? Mas muitas dificuldades, algumas limitações, elas são encontradas na prática. Por quê? Em geral, quando você vai fazer uma análise, você colhe os seus dados e você não tem, conjuntamente com as observações ali, as contagens de mortes, de crime, de doença, por exemplo, você não tem nenhuma informação a respeito da qualidade dos dados. Né? Você não tem lá uma variável, por exemplo, no seu banco de dados em geral, que vai te falar se aquele dado ali representa o total, se aquilo é metade, se aquilo é um certo percentual, ou quão boa é aquela informação. Né? E aí a falta desse tipo de informação limita bastante a correção que é necessária para que a gente veja a realidade mesmo, quando eu olho para um mapa de incidência e coisas do tipo. Né? Então, dentro da modelagem estatística, para o tipo de problema que eu vou abordar aqui, a correção dos dados ela depende da disponibilidade de certos tipos de informação extra. E em cada tipo de situação, a informação extra que você tem disponível ela é diferente. Então, essas modelagens ela acabam se restringindo de certa forma e nenhuma delas pode ser tida como um modelo global que eu consiga corrigir subregistro em um contexto geral. Tá? E aí, por isso que a gente, alguns pesquisadores sempre estão preocupados em obter diferentes métodos ou novas metodologias para que se possa fazer correção de viés de subnotificação, né? Quando as metodologias atualmente disponíveis não podem ser aplicadas, tá? Então, antes de eu prosseguir e entrar diretamente aqui nos modelos, eu esqueci de falar no começo, né? Caso seja um problema para alguém, eu peço desculpas. Essa apresentação está em inglês, eu peguei de uma que eu tinha feito há pouco tempo, mas eu vou tentar deixar tudo muito claro aqui o que cada termo significa e talvez depois fique disponível aí para todo mundo, tá? Então, aqui ao longo da modelagem, como eu disse, vão aparecer algumas expressões, algumas coisas mais carregadas matematicamente em termos de modelagem estatística, mas o que importa e que eu gostaria que vocês se atenham, né, é mesmo assim na ideia de o que certa variável significa, como ela entra num determinado modelo e como os modelos vão sendo modificados para tentar englobar essa questão da subnotificação. Então, no caso mais geral, assim, quando você pega um dado de contagem, e o que significa ser um dado de contagem? É um dado que registra para mim, numa certa unidade amostral, o total de casos para um evento de interesse. Então, eu estou contando o número de mortes em cada município de Minas, ou contando o total de uma certa doença que eu tenho num bairro de uma determinada cidade. Tá? Então, um dado de contagem é caracterizado dessa maneira, é uma quantidade de eventos que ocorreu numa determinada área, e aqui eu vou tratar em área, porque sempre a gente vai estar mapeando os resultados. Então, suponha que eu estou trabalhando em cima de um mapa, que eu tenho um número A
grande aqui assim de áreas, e que em cada uma delas, elas são indexadas por esse índice I, eu tenho um total de casos, né, um número total de eventos que eu observei. Em geral, o primeiro modelo que vem na cabeça quando a gente está falando em modelagem estatística para esse tipo de dado é um modelo chamado Poisson, que é uma distribuição de probabilidades para dados que têm essas características, e essa distribuição ela depende de uma média. Nessa média da distribuição é que aparecem os parâmetros de interesse que a gente estima. Num caso mais geral, quando a gente está trabalhando com esses dados de mortalidade, de doença, incidência de doenças, a gente trata a média dessa variável como um parâmetro que é desconhecido, esse θ, que representa o risco relativo daquele evento acontecer, e ele é multiplicado por um fator aqui que é conhecido e que pondera pelo tamanho da população, né? Porque é razoável pensar que quanto maior a população, mais casos eu vou ter, e não necessariamente só porque eu tenho mais população que a incidência é maior. Tá? E aí, nos casos que eu vou tratar para vocês, esse parâmetro que é desconhecido, esse θ, a gente modela ele na escala logarítmica em função de covariáveis, tá? Com um modelo de regressão, para quem tem familiaridade com esse tipo de modelagem, e a gente soma também nessa estrutura linear para modelar esse risco relativo, efeitos espaciais, efeitos locais, estruturas de agrupamento, qualquer outro tipo de coisa que você acha que possa ajudar a explicar a incidência ou a taxa de ocorrência do evento. Tá? Esse modelo mais básico aqui ele pode ser aplicado para qualquer dado de contagem, a princípio, tá? Para se obter uma estimativa para esse teto, e aí você mapeia aquele risco para ver o que está acontecendo. Só que ele considera que os dados que eu tenho eles são livres de erro. Ele não leva nenhum tipo de informação a respeito da qualidade dos dados aqui. E é em cima dessa estrutura básica de modelo que eu vou trabalhar com modificações para apresentar para vocês algumas modelagens que vão englobar essa questão de o meu dado ele não ser mensurado de forma completa. Então, num primeiro contexto, esse TI, que era uma variável que representava para mim o total de casos que eu tenho numa determinada área, a gente considera que ele, na verdade, ele não é observável. E que, em vez disso, aquilo que eu observo, por exemplo, coletando lá do Sistema de Informação de Mortalidade, do SINAM ou de qualquer outra fonte de dados, é uma outra variável que eu chamo de YI, que representa para mim o que de fato eu observei numa determinada área. Tá? E aí a gente vai considerar, nesse contexto, né, da possibilidade de uma subnotificação, a gente considera que a variável que de fato eu observei, né, o total de casos que eu observei, ele é menor ou igual ao que seria o total de casos. Então, a gente está trabalhando num contexto que a gente chama de censura, porque, de certa maneira, eu tinha um total real de casos, eu só observei parte deles, então a gente considera que o que eu observei se trata de uma censura. Essa primeira modelagem que eu vou apresentar, ela permite a correção da subnotificação, tá? Através da inclusão dessas censuras, e isso é feito através de uma variável auxiliar que a gente inclui na modelagem, que aqui eu chamei de γ-i. E eu vou ter essa variável para cada área de interesse. Ela é uma variável binária, que vai receber o valor 1 se a informação numa determinada área ela é censurada, e aqui para a gente censura significa subregistro, e ela recebe o valor 0 caso contrário. O moral da história que a inclusão dessa variável me permite fazer é o seguinte: dentro do meu modelo estatístico, a gente tem a seguinte indução, né, através dessa minha variável auxiliar. Se ela recebe o valor 0, eu tenho a informação de que meu dado não é censurado, e aí a gente considera essa distribuição usual aqui, ó, sem nenhuma correção, para fazer a estimativa do parâmetro θ. É isso que, no fundo, está embutido aqui nessa minha expressão. Mas, caso contrário, se essa minha variável assume o valor 1, então, para aquela área específica, eu não tenho um ponto único provável, né, para a minha contagem. Na verdade, eu assumo que a minha contagem real ela pode ser qualquer coisa superior ou igual àquilo que eu tive, tá? E é dessa maneira que a questão da subnotificação é levada em conta aqui. Porque para aquelas áreas onde eu tenho censura, eu vou fazer uma correção induzida aqui pela estrutura que está dentro desse modelo. E aí, de início, isso foi utilizado pelos autores aqui, o Bailey, o Trevor Bailey e outros autores, para modelar dados de hanseníase em Olinda, lá no estado de Pernambuco. E para fazer esse tipo de análise, eles induziram, né, quem eram os valores dessa variável indicadora de censura, se ela era 0 ou se ela era 1, dependendo de uma variável que era indicadora do nível socioeconômico
Tá? Então, eles usaram alguma coisa relacionada à média de salário dentro das famílias, e famílias muito pobres foram consideradas a informação como sendo censurada. O que acontece é que esse modelo ele é muito é, dependente do critério que você utiliza para determinar se uma área é censurada ou não. Então, lá nos dados de mortalidade em Minas Gerais, por exemplo, durante a minha monografia de conclusão da graduação, eu defini diferentes critérios para censurar as áreas. A gente tinha um índice que foi usado como referência para criar essa censura ou não das minhas áreas. Essas áreas em preto aqui nos gráficos da primeira linha foram consideradas ora uma, né, ora outra, como censuradas. E aí a gente percebe que assim, a mudança que eu tenho na estimativa do risco, ela só ocorre naquelas áreas que eu considero como censura. Então é uma coisa muito abrupta, né? Se eu considerei a área como censurada, eu vou fazer uma correção na contagem dela. Se eu não considerei, eu fico com aquilo que os dados que eu observo são capazes de me dar. E aí isso fomentou uma pesquisa nossa para tentar evoluir um pouco no sentido desse modelo, de fazer a seguinte estratégia, né? Por que que em vez de eu ter que fixar as áreas onde eu tenho censura e onde eu não tenho, por que que eu não modelo isso probabilisticamente? Então, durante o meu mestrado, eu iniciei o estudo de um modelo onde a gente considerava essa variável latente, né, que indicava censura ou não, como um fator também aleatório do modelo. E aí, para ele, a gente induzia também um modelo de regressão logística para dizer, né, em função de um conjunto de covariáveis, se uma determinada área tem o seu dado censurado ou não. Ou seja, o quão plausível é que a área tenha seu dado subregistrado ou não. Então, a gente cria, né, uma estrutura de modelo um pouco maior, uma hierarquia, de certa forma, que me permite fazer inferência também para a probabilidade de censura, em vez de eu ter que fixar ela anteriormente, como era proposto até então, né? Isso traz um problema do ponto de vista da modelagem estatística, porque a gente agora passa a ter dois parâmetros no modelo. O θ, que é o risco relativo de ocorrência do evento, né? No caso, por exemplo, a mortalidade infantil, mas a gente também tem esse π, que representa para mim a probabilidade de censura, né? E aí, como a gente só tem os dados observados disponíveis, a gente precisa colocar alguma estrutura extra dentro do modelo, né, estrutura de informação, para que a gente seja capaz de estimar ambos os parâmetros de forma razoável. E isso é feito através de um processo de aumento de dados e através da indução de distribuições a priori com nível mais forte de informação, para que essa correção possa passar a ser feita. No caso específico dos dados de Minas Gerais, nós utilizamos um determinado índice que media a qualidade dos dados da mortalidade infantil, e aí nós especificamos o modelo de forma a garantir que, conforme esse índice piorava, né, e aqui valores menores dele indicavam que era pior, né, a probabilidade de censura tinha que ser maior. E isso decaía com uma certa faixa de aceitação ali, induzida pelas distribuições a priori que a gente escolhe, né, de acordo com essas a especificação a priori que a gente põe. Então, eu ganho em conseguir inferir sobre a probabilidade de censura, mas eu tenho que ainda ter um certo nível de informação. Não preciso cravar onde tem e onde não tem, mas eu preciso induzir uma estrutura que faça sentido de acordo com o que se espera na prática, né? E esse tipo de informação você tira aí da conversa com o especialista e coisas do tipo. E aí, com essa estrutura de modelo, né, que aparece aqui nessa segunda linha do meu slide, a gente consegue, em vez de eu cravar, né, em determinadas áreas tem censura e na outras não tem, a gente estima um padrão aqui das probabilidades de censura. E pela distribuição a priori, pela variável que a gente usou, a gente garante que naquelas regiões que eu tenho maior suspeita de subnotificação, essa probabilidade vai ser maior, isso vai induzir uma correção nessas taxas e que faz, de fato, o mapa ficar um pouco mais próximo do que se espera na prática, né, pelos especialistas, do que quando eu uso os dados crus, que é esse aqui da direita, da esquerda. Tá? O do meio é a estimativa já com a correção nos dados que é induzida pelo modelo. E eu trouxe esse aqui só para mostrar para vocês que quando eu fixo a censura, né, a mudança é basicamente só nas áreas onde eu censuro. Então, por exemplo, essa áreazinha aqui do meio, ela tinha uma probabilidade de censura sobre o nosso modelo até razoável, mas ela não vai ter nenhuma correção na estrutura anterior, mas a gente tem esse ganho aqui quando eu passo para essa nova proposta de modelagem. Aqui é só a comparação com um outro critério, tá? E essa é uma primeira modelagem que pode ser usada em diversos casos práticos, desde que você consiga, né, definir naquela estrutura de regressão para a probabilidade de censura, alguma estrutura que te induza é, é,
uns resultados plausíveis ou que façam mais sentido na prática. Essa informação extra que você tem que ser colhida de especialistas, uma conversa com a pessoa da área, né, para te guiar na escolha dessas distribuições, e sem induzir esse tipo de informação no modelo, a gente não consegue. Ou você tem que cravar onde tem censura ou não tem, ou você tem que criar uma estrutura que você não precisa, não pode deixar ela muito solta para modelar a probabilidade de censura, mas já te dá um pouco mais de flexibilidade. A correção da subnotificação aqui acontece de forma latente, né, através do processo de aumento de dados que é necessário no processo de inferência para esse modelo, mas basicamente a ideia de como ele é aplicado e para que ele serve, né, ou como tem que ser formulado, é o que eu tentei passar para vocês aí nesses slides, antes de eu passar para uma outra estrutura que é muito importante de ser falada e é muito utilizada nesse contexto de correção de subnotificação. Nesse outro contexto aqui, em vez de eu considerar que o que eu observo é uma informação censurada de acordo com o total, a ideia é um pouquinho diferente, né? A gente considera que o meu total real de casos, esse TI, segue uma distribuição Poisson com aquela média, onde esse θ é o parâmetro que eu quero estimar, é o risco relativo de ocorrência do evento, né, em cada área. E aqui o que a gente faz é o seguinte: basicamente, se considera que é como se fosse assim: para cada caso do evento que eu estou estudando que ocorre, eu jogasse uma moeda que tem uma probabilidade epsilon de dar sucesso. Se ela der sucesso, eu vou registrar o evento. Se ela não der sucesso, eu não vou registrar o evento. Então, no fundo, essa probabilidade epsilon, ela representa para mim a proporção de casos que eu vou registrar numa determinada área. Tá? E aí o modelo induzido por essa ideia, ele implica que para os dados que eu observo, que é aquele y, né, é só o que eu coleto lá do meu sistema, a gente tem uma distribuição onde a média é a média original dos dados reais, tá vendo? É i multiplicado pelo θi, só que tem um fator multiplicativo aqui adicional, que é esse epsilon, que é a proporção de casos que eu observo. Então, eu lancei uma moedinha em cada caso, é como se do total eu sorteei um montante menor, e a proporção desse montante que eu estou coletando é esse epsilon aqui, quem dita para mim. Esse é um modelo que diretamente eu estimo o θ, que é o risco relativo de ocorrência do evento, e a probabilidade do evento ser reportado, ou seja, a proporção deles que é reportada. É diferente do outro, porque lá eu só estimava se tem subregistro ou não, e de forma latente eu corrigia o dado, né? Aqui a correção é direta na minha distribuição de probabilidade que eu induzo para o meu dado observado, porque o parâmetro que representa a proporção de casos reportados, ele está direto aqui na distribuição. Então, é um cenário assim que parece muito ideal, muito legal, mas, de novo, a gente tem problema aqui, porque a gente cai no que a gente chama em estatística de falta de identificabilidade de um modelo. O que significa isso na prática? Eu tenho que ter informação nos meus dados para diferenciar a estimativa de todos os parâmetros que eu estou estimando. Aqui, a gente pode perceber que é fácil eu pegar dois valores de θ e de epsilon diferentes que geram o mesmo produto. Então, isso fala para mim que o meu modelo é não identificável. Uma maneira de corrigir isso é eu incluir informações extras no meu processo de inferência e de modelagem para conseguir diferenciar entre os dois parâmetros. Como, em geral, para o θ a gente não conhece nada, né, o risco da doença a gente quer estimar, esse processo de incluir informação extra ou modelar de uma forma mais específica um determinado parâmetro para fugir desse problema de falta de identificabilidade, é induzir o uso de distribuições a priori informativas no contexto bayesiano, que é o que eu uso aqui, ou coletar dados adicionais para tentar incluir na modelagem desse epsilon. Tá? Essa estrutura de modelo, que eu chamo de modelo Poisson composto, ele é usado há muito tempo na literatura. Ele apareceu, por exemplo, num trabalho de 98 aqui, né, onde a proposta dos autores foi eu coletar informação adicional através de pesquisas ou opinião de especialistas para construir uma distribuição a priori informativa para cada probabilidade de reportação em cada área. É um contexto onde eles conseguiram resolver, no caso, nos dados de assalto, que eles trabalharam, tá? Mas num contexto geral é meio complicado. Por exemplo, para eu aplicar um modelo desse no caso da mortalidade infantil, eu deveria ter uma ideia muito boa do percentual de casos que é reportado em cada região ali de Minas Gerais, e isso eu não tenho. Mas é uma das maneiras de lidar com o problema, e se você tem, você consegue ajustar esse modelo para corrigir a subnotificação dos seus dados. O Marcos Gonzaga, que é um
demógrafo estatístico, né, trabalha demografia lá da UFRN, talvez um trabalho dele que alguns de vocês da audiência podem até conhecer, são muito famosos, eles tentam corrigir as taxas de mortalidade por idade, por município no Brasil, e com isso também corrige as taxas de expectativa de vida e tudo mais, né, que dependa da mortalidade. Eles usam um modelo, uma estrutura parecida com essa, né, dividindo as faixas etárias em grupos, e para cada grupo eles constroem uma distribuição a priori informativa para o percentual de reportação com base em informações extras. Nesse caso específico, o modelo conseguiu ser aplicado, mas a aplicação mais comum que eu vejo desse modelo, na verdade, é um onde, para modelar o risco relativo, a gente usa aquela estrutura de regressão que depende de covariáveis, efeitos espaciais e tudo mais, e para o epsilon, pelo fato dele ser uma probabilidade, né, usa-se uma regressão logística, onde também eu posso colocar covariáveis para explicar as mudanças nessas probabilidades de uma área para outra e outros efeitos. Mesmo nessa estrutura aqui, infelizmente, a gente tem o problema da falta de identificabilidade. Tá? Algumas maneiras de corrigir é você usar os dados que você tem para formular um modelo de forma que o problema seja corrigido. Em alguns trabalhos, o pessoal tem um conjunto que chama conjunto de dados de validação, que é como se fosse um conjunto de dados padrão ouro, que eu utilizo em conjunto com o dado que eu coleto do sistema, e isso me permite separar na estimação do θ e do epsilon. É muito raro, tá? Porque é como se eu tivesse que ter em cada área uma pesquisa 100% confiável, sem subnotificação, em menor porte, em geral, né, para eu incluir junto com a minha pesquisa inicial e fazer essa correção. Tá? Outra coisa é você induzir restrição aqui, por exemplo, a mais simples de todas, não simples, mas mais comum, é usar conjuntos de covariáveis diferentes em cada parte, uma para estimar o risco, outra para estimar a probabilidade. E aí, nesse caso, você precisa de informações a priori informativas só para os interceptos aqui, e aí você pode pensar isso de acordo com o problema que você está formulando. Esse trabalho do Stone é uma que faz essas maneiras, eles centram as variáveis na média, dado que as variáveis estão na média, o meu alfa zero aqui, ó, que é o intercepto, né, representa o nível médio de reportação, e aí se eu tenho uma informação boa sobre o que é o nível médio de reportação do evento naquela região que eu estou analisando, eu consigo fazer a aplicação e estimar o θ e o epsilon de forma razoável aqui. Só que aí, de novo, motivado pelo problema lá em Minas Gerais, a gente tem a seguinte situação apenas naquele contexto. Né? A gente não tem uma estimativa razoável para o epsilon em cada área para eu construir uma a priori informativa para cada um deles. O epsilon é a probabilidade de reportação. Né? Também não tem um padrão ouro, um conjunto de dados, uma pesquisa, por exemplo, de busca ativa que tenha sido feita em cada área para eu incrementar junto aqui com os dados originais que eu tenho. Tá? Não tem uma estimativa global sobre a reportação de mortalidade neonatal precoce em Minas. A gente só sabe que algumas áreas são mais suscetíveis ao subregistro. Inclusive, essa informação foi usada na modelagem lá do modelo censurado. E, além disso, a gente sabe que, em geral, pelo menos nesse contexto da mortalidade, regiões mais ricas tendem a reportar melhor os seus dados, porque isso tem a ver com acesso ao sistema de informação, a qualificação dos profissionais, acesso também à saúde, ao nível educacional da população como um todo e tudo mais. Né? E aí, pensando nessa ideia, dentro de uma conversa num grupo de pesquisa, nós tivemos a seguinte proposta. Né? Em vez de eu considerar nessa estrutura do modelo aqui um conjunto de variáveis para usar no modelo de regressão logística e estimar as probabilidades de reportação, e se a gente usasse essas variáveis para criar um agrupamento das áreas de acordo com a qualidade dos dados, então essas variáveis são indicadores da qualidade dos dados, né? E através delas eu agrupo as áreas em um número menor de grupos, né, de qualidade dos dados, que eu chamo aqui de K-grupos. Tá? Dado que eu tenho essas variáveis que indicam qualidade dos dados, fiz esse agrupamento, nós propusemos uma estrutura para o modelo que cria uma estrutura hierárquica para essas probabilidades de reportação, fazendo com que elas sejam estimadas da seguinte maneira. O risco relativo continua com aquela estrutura de covariáveis, efeitos espaciais e locais, mas a probabilidade de reportação em cada área a gente modela como sendo 1 menos uma função linear dessa minha variável que indica em qual grupo de qualidade dos dados essa minha área está. Se eu estou no melhor grupo, a minha probabilidade de reportação é 1 menos gama 1. Se eu estou no segundo melhor grupo, é 1 menos gama 1 menos gama 2 e assim sucessivamente. E os parâmetros que eu tenho que estimar, então, para estimar nessa parte da reportação, né, dos dados, são esses gamas. E esses gamas nessa estrutura, eles têm uma interpretação prática, porque o gama 1 ele representa para mim o percentual de subregistro nas melhores áreas, o gama 2 é o quanto eu pioro quando eu passo das melhores para a segunda melhor, e por aí vai.
tá? E aí, esse modelo, o bom é que para corrigir aquele problema de falta de identificabilidade, basta eu ter uma informação boa, colhida de pesquisas anteriores ou de especialistas, para esse parâmetro aqui, gama 1, que representa o percentual dos dados que não é reportado naquelas regiões que estão no melhor grupo. E, em geral, dependendo do contexto, né, na verdade, você consegue ser mais ter essa informação, colher essa informação dos especialistas para passar para o seu modelo, e isso basta. Essa informação é passada através da estrutura que a gente construiu para distribuição a priori, não vou nem entrar em detalhes aqui por causa do tempo e também porque não é necessário, mas no fundo você induz uma distribuição informativa para esse gama 1, e dado o valor do gama 1, o gama 2, o gama 3 até o gama K vai sendo amostrado de forma hierárquica, e no fundo você herda essa informação colocada para as primeiras áreas, mas basta isso para que você consiga usar esse modelo e estimar. Então, dado um agrupamento das áreas, eu preciso da informação sobre o quanto eu espero que seja perdido nas melhores áreas para eu fazer essa estimação. E aí, dentro desse contexto, nós fizemos a aplicação para os dados de Minas Gerais também. Aqui no período de 99 a 2001, nós tivemos umas covariáveis que indicaram um agrupamento em 8 grupos, tá? E esse agrupamento você usa técnicas usuais, se você já não tiver isso pronto de alguma maneira, né? Os K-médias, qualquer método para fazer agrupamento. E aí, colhendo os especialistas a informação de que nas áreas boas, as melhores, que são essas mais escuras aqui, são regiões mais ricas, né? Não mais do que 5% dos casos eles esperavam que fossem perdidos de mortalidade neonatal precoce, porque todos os partos são no hospital, todo mundo tem acesso a isso, todo mundo tem um nível educacional maior, e aí colocando essa informação, ela é informativa o suficiente para corrigir o problema da falta de identificabilidade, e aí de um mapa que usando os dados observados, é esse aqui da esquerda, a gente vem para um desse aqui da direita, induzido pelas probabilidades de reportação que estão aqui, que inclusive para esse período mais antigo nós tivemos que nas piores áreas só cerca de 55% dos dados eram reportados. Para dados mais recentes, usando as mesmas especificações, nós vimos que no pior grupo era cerca de 80%, ou seja, houve uma grande melhora na reportação desses dados, e de fato até nos dados observados a gente já vê um pouco dessa melhora aqui, tá? Esses dados também foram aplicados para tuberculose. Esse modelo está sendo trabalhado e comparado com a modelagem do Stone, que são dados de tuberculose de 2012 a 2014 no Brasil. A gente tinha um conjunto de variáveis que media consistência, completude, acesso, né, tempo de tratamento na ficha do Sinan. Usamos isso para fazer um agrupamento das áreas e, conversando com especialistas, construímos a informação a priori necessária para a gente fazer a correção da notificação aqui da tuberculose. E aí comparamos com um outro modelo disponível na literatura, com algumas medidas de métricas de qualidade de ajuste. O modelo esse do agrupamento foi até um pouco melhor do que o do Stone para fazer essa correção. Esses mapas aqui só mostram, né, a incidência corrigida pelo nosso modelo e pelo dele. É muito similar, tá? A escala está contínua aqui, então atrapalhou um pouco, mas a gente faz uma correção maior, ele estima alguns outliers na questão da probabilidade de reportação, mas a gente consegue ter resultados razoáveis aqui. Enfim, né? Eu comentei brevemente assim sobre a estrutura teórica e a ideia por trás de alguns desses modelos para corrigir subnotificação. Como eu comentei antes, nada é geral de forma que eu pegar qualquer dado ali eu consigo usar um modelo desse. Não, depende do tipo de informação extra que você tem a respeito da qualidade dos dados. Se você tem variáveis que te permitem fazer um agrupamento e você consegue ter uma ideia sobre a probabilidade de reportação no melhor grupo, esse modelo que foi um dos que foram propuseros, né, propostos na minha tese de doutorado pode ser usado, senão você pode usar outra formulação do modelo ou tentar trabalhar com um modelo censurado. O que pode ser usado em cada caso depende da estrutura de a informação que você tem disponível, tá? E aí tem aqui algumas referências que eu estou envolvido, esse trabalho do Stone também que está sendo bastante aplicado, e alguns outros mais antigos, um modelo censurado, acho que a primeira vez que ele apareceu foi aqui, né, com censura fixa. Caso vocês queiram dar uma olhada, né, para deixar registrado aí, a gente pode conversar um pouquinho mais depois, mas é o que eu tinha preparado aqui. Obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigado, Guilherme. A sua apresentação foi bastante didática, foi muito boa. Agora eu passo a palavra para o professor pesquisador Marcelo Gomes, pesquisador e coordenador do boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz. Marcelo, com você agora. Maravilha. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Danilo, é um prazer estar aqui hoje, junto, e aproveitando também a apresentação do Guilherme. Bom, a ideia, né, é falar um pouco
Sobre uma outra parte, né? O Guilherme aportou muito bem, né? Um dos diversos problemas, né, das dificuldades da gente trabalhar com dados de notificação, em geral, né, que é a questão da gente sempre estar sujeito a perdas de registros, né, por o evento não ter sido notificado pelos mais variados motivos, né, que é algo que pode ser feito tanto de maneira retrospectiva, né, quando eu estou querendo olhar o passado, o que aconteceu, então eu corrijo esses dados. Isso, obviamente, é algo extremamente fundamental, por exemplo, para que, assim que a gente finalmente, né, tenha, por exemplo, o encerramento dessa epidemia de Covid, por exemplo, aqui no Brasil, os dados que a gente tem hoje, né, do total de casos de Covid, total de casos graves de Covid, total de óbitos de Covid, todos esses registros, eles, obviamente, são passíveis, né, de subnotificação. Então, o que se faz, em geral, nas grandes pandemias, epidemias, é sempre, posteriormente, a gente justamente revisitar esses dados para daí sim gerar estimativas para saber o que de fato aconteceu naquele evento, né? E aí tem um ótimo exemplo, né, de novas maneiras de também tratar esse tipo de dado, né, para fazer as correções, porque em cima do dado atual de notificação, a gente sempre tem apenas a ponta do iceberg, né, na melhor das hipóteses. E eu vou tratar de um outro problema, né, que está mais associado com a vigilância quase que em tempo real, né, que é para o acompanhamento, né, ao longo da ocorrência, né, de uma epidemia qualquer, né, ou da vigilância epidemiológica de um agravo de notificação de interesse, né, que é o problema de que, além da gente ter essa questão de subnotificação, a gente tem um outro problema inerente, né, e que aí vai afetar justamente esse acompanhamento sequencial, né, recorrente, para análise de situação, que é a questão do atraso na digitação, na inserção dessas novas informações. Então, a gente chama esse processo, né, de nowcasting, né, outra maneira também outra nomenclatura também que se dá bastante usual é o processo de backfill, né, que é para preencher o histórico. Tá? E eu vou falar então dessa modelagem estatística para correção do atraso de digitação. Bom, então podemos passar para o próximo slide, por favor. Então, aqui, simplesmente, uma lista, né, de vários... Se puderem passar para o próximo slide, por favor. Cláudia. Alô? Ei, obrigado. Então, aqui, simplesmente, né, um reconhecimento de diversas pessoas que estão, de alguma forma, envolvidas nessas análises, né? Eu vou trazer como caso de exemplo as análises em cima de síndrome respiratória aguda grave. Eu vou entrar já no que vem a ser isso, mas eu imagino que muitos de vocês já estejam familiarizados com esse agravo de notificação. Tá? E, claro, a aplicação para a Covid-19 como um caso particular de SRAG. Tá? Então, próximo slide, por favor. Então, a vigilância da síndrome respiratória aguda grave. Né? O que vem a ser essa vigilância? Tá? Pode deixar aí mesmo, obrigado. Bom, em primeiro lugar, o que é SRAG? Né? O que é a síndrome respiratória aguda grave? Bom, antes de mais nada, é bom a gente deixar claro que, embora, se a gente for fazer a tradução literal para o inglês, a gente ficaria com o equivalente a SARS, né? Severe Acute Respiratory Syndrome. Na nomenclatura internacional, o que a gente chama de SRAG não é SARS, é SARI, tá? Que é a Severe Acute Respiratory Infections, tá? Porque SARS, em geral, é reservado especificamente para coronavírus. Então, são casos de problemas respiratórios associados a coronavírus. Isso que a gente usa SARS, em geral, na sigla internacional. Então, é importante a gente ter esse pequeno cuidado quando a gente vai olhar a literatura internacional. Tá? Mas, enfim, o que a gente tinha como definição? Né? O que a gente classificava como um caso de SRAG antes da pandemia? Bueno, eram casos, né? Então, pacientes que apresentavam um quadro de febre, mesmo que autorreferida, acompanhado de tosse ou dor de garganta, qualquer um dos dois, acompanhado de dispneia ou saturação de oxigênio abaixo de 95%, ou algum sinal de dificuldade respiratória. Então, eu tenho que ter, no mínimo, atender cada um desses 3 pontos, certo? Febre era obrigatório, tosse ou dor de garganta, qualquer um dos dois, obrigatório, e algum sinal aí de dificuldade respiratória, né, podendo ser cada um
qualquer um desses três, né, na notificação do evento. E, além disso, ter sido hospitalizado ou ter vindo a óbito, mesmo que não hospitalizado. Tá? Então, isso que a gente chama de um caso de SRAG. Também, há muitos anos, se discute a obrigatoriedade ou não da presença de febre. Né? Inclusive, as recomendações mais recentes da OMS para essa vigilância de SARI, né, já vinha retirando essa obrigatoriedade da febre como um sintoma obrigatório, né, para a gente chamar. Até porque, por exemplo, nos idosos, a febre nem sempre é um sintoma presente por conta da própria biologia, da resposta biológica do organismo de um idoso. Nem sempre desenvolve febre. Tá? Isso poderia gerar algum tipo de problema. Vocês me escutam bem? Vi alguém comentando? Não, estamos escutando bem. Tá, João, obrigado. Bom, tá, e essas notificações, né, essa notificação vem no Brasil desde 2009, por conta, né, da pandemia de H1N1, né, da influenza H1N1, lá em 2009, tá, e ela é aberta para a notificação para absolutamente todas as unidades de saúde que possuem leito hospitalar. Tá? Então, a ficha de notificação em si, ela de certo modo, pensada numa vigilância universal, mesmo que nem sempre tenha sido obrigatória essa notificação. Mas ela não é pensada em unidades sentinelas, tá? no conceito usual de sentinelas, onde eu tenho unidades específicas e apenas, né, específicas e exclusivas de notificação. Não, toda e qualquer unidade de saúde com leito hospitalar pode e recomenda-se, né, que fizesse notificação. Em 2020 passou a ser obrigatório, inclusive, compulsório. Tá? Mas, enfim, passando para o próximo slide, então. Agora, como é que se dá esse processo, né, de acesso à informação, o fluxo da informação propriamente dito, tá? Porque pensando agora no evento em si de saúde pública, né? Então o indivíduo, em um determinado momento, né, ele vai interagir, o indivíduo sadio vai interagir, né, se expor ao patógeno através de contato aí com o indivíduo infectado, tá? E aí eu posso, então, ter o evento de infecção em um determinado momento, que em geral é desconhecido. Né? O tempo exato de quando ocorreu a infecção, em geral, não se conhece. Tá? Mas após essa infecção, a gente tem um segundo momento aí, que é o aparecimento de sintomas. E aí já é um momento que se torna mais fácil identificar, né? Porque, naturalmente, né, tem ali uma manifestação sindrômica no indivíduo. Tá? Então, embora eu possa estar sujeito a viés de reporte aí por parte do paciente, que vai estar autorreferindo, né, a data de início desses sintomas, eu tenho ali uma noção mais precisa, né, de um evento. Tá? E ele, em geral, vai estar relativamente próximo à data de infecção. Tá? E, claro, vai depender do tipo de doença particular, quanto tempo entre um evento e outro. Tá? Mas aí a gente tem a data de primeiros sintomas. Depois disso, né, como a gente está falando de um agravo de saúde que envolve internação, né, na definição da SRAG a gente colocou lá explicitamente hospitalizado ou óbito, tá? Eu vou ter posteriormente um evento aí que é a busca por atendimento por parte desse paciente, desse indivíduo, tá? E a internação associada. E isso eu tenho lá no meu sistema identificando como a data de internação. Tá? Notem que é o seguinte, até essa busca por atendimento, esse caso ainda não existe. Certo? Para fins de vigilância. Porque o indivíduo, ele já se infectou, ele já tem sintomas, mas enquanto ele não for buscar atendimento, a rede em si não sabe da existência. Tá? A partir desse evento do atendimento que eu já passo a ter a possibilidade de notificar. E aí vem justamente o que a gente registra, né, como a data de notificação. O que é esse evento? É o preenchimento da ficha. Tá? Porque, em geral, eu tenho fichas em papel, muitas vezes, tá? E é esse momento de eu preencher essa ficha que eu vou associar como evento da notificação, tá? E posteriormente essa ficha vai ser inserida no banco de dados informatizado, por exemplo, aqui no caso o CIVEP-GRIP. E é só nesse momento, que é o momento da digitação, que esse caso passa a ser visível do ponto de vista da saúde pública, do sistema de informação. Antes da digitação, esse caso, para fins de registro, ainda não existe. Tá? E aí o que acontece? Né? Nota isso, esse processo todo, né, entre
Primeiros sintomas de internação, dependendo da doença, a gente pode ter aí por volta de uma semana, né? Porque é o tempo até agravar o suficiente para que eu tenha um quadro sindrômico que demande internação, tá? E o tempo até digitação vai depender, primeiro, se a unidade de saúde possui, tá, autorização para fazer inserção no banco de dados diretamente. Tá? Se a unidade de saúde possui sistema de informação para começar. Tá? E muitas dessas situações, o que acontece é que no hospital é feito o preenchimento da ficha em papel e essa ficha é, então, enviada para a Secretaria Municipal de Saúde ou para a Secretaria Estadual de Saúde e as equipes de vigilância na Secretaria que vão fazer essa digitação. Até 2020, esse era o padrão. Por conta da pandemia, aumentou a descentralização, aumentou o cadastro de unidade de saúde, a quantidade de unidade de saúde com autorização de fazer o registro diretamente. Mas ainda assim, entre internar, preencher a ficha e finalmente digitar no sistema, vai tempo. E dependendo da estrutura, pode demorar mais ou menos. Próximo slide, por favor. E aí, bom, o que isso traz na prática? Tá? Aí eu tenho aqui um exemplo no próximo slide, tá? Para ilustrar justamente o que isso traz de impacto quando a gente vai analisar o dado, né, disponível do banco de dados. O slide não passou não, né? Não, eu tô vendo aqui, eu tô aguardando. Então, Cláudia? Mas, enfim, enquanto não entra o próximo slide, né, o que acontece? Eu vou estar, né, para semanas recentes, o que acontece? Aqueles casos, né, que já ocorreram, mas ainda não foram digitados, não estão presentes no sistema. Ou seja, os casos recentes eu vou estar sempre subestimando. Não é exatamente uma subnotificação, porque esses registros vão entrar em algum momento, só que eles ainda não entraram. Então, ele é uma espécie de subnotificação, mas é uma subnotificação temporária. Aí, muito obrigado. Tá? Então, para ilustrar esse processo, né, a gente tem aqui os dados, tá? uma fotografia, tá? do que estava presente no banco de dados nacional até o fechamento, o encerramento da semana epidemiológica 36, tá? Do ano de 2020. Tá? E aí, pegando, a gente fez o agregado nacional e sempre trabalhando, tá? Porque como a gente quer acompanhar a evolução da epidemia, a data de referência mais importante para nós é a data de primeiros sintomas, porque justamente ela é mais próxima do evento de infecção. Tá? Então, a gente agrega, né, esses casos pela semana de primeiros sintomas. Tá? E aí, o que a gente tem aqui? A linha sólida preta, tá? É o total, então, de novos casos semanais por semana de primeiros sintomas, tá? Com base nos dados já digitados até o fechamento da semana 36. As linhas pontilhadas coloridas é exatamente a mesma informação, só que a fotografia do sistema de informação ao final da semana 15, da semana 20, 25, 30 e 35. Então, nota, o que eu tinha disponível no sistema era sempre muito distinto do que, de fato, foi percebido pela vigilância. Né? Então, note, aqui o que acontece? Né? Se eu não trato esse processo de alguma forma, eu vou estar sempre achando que eu estou em queda, que eu estou em situação em queda. Por quê? Porque essa demora na notificação faz com que os casos das semanas mais próximas à atual estejam sempre extremamente subrepresentadas. Tá? E com isso eu fico com uma tendência sempre de queda. Tá? Esse é o problema que a gente se propõe a tratar com o Nowcast. Tá? Porque se eu quero fazer acompanhamento semanal para análise de situação, eu já estou vendo aqui que eu estou com um problema sério. Porque eu não sei de fato qual é a situação atual com o dado bruto. Próximo slide, por favor. Tá? Aqui para ilustrar do que a gente está falando de fato. Né? Ali a gente já deu para ter uma ideia. Tá? Mas olhando aqui no painel da esquerda, a gente tem o box plot, tá? Para diferentes regiões do país. Então, a região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Para cada ano,
tá? Qual foi a distribuição em termos de semanas desse atraso de digitação, ou seja, essa demora, essa diferença em semanas epidemiológicas entre a digitação e primeiros sintomas. Então, primeiro, o que fica evidente aqui, né? E aí está marcado aqui em linha tracejada, pontilhada vermelho, 4 semanas, que seria um mês, grosso modo. Tá? Então, notem, a gente tem, primeiro, né, uma variabilidade, uma heterogeneidade espacial muito grande, certo? Diferentes regiões têm uma oportunidade de digitação bastante distinta, e a gente nota que a gente tem variações, inclusive, de um ano para o outro. Tá? Então, a gente tem um processo aqui bastante heterogêneo, tanto no espaço quanto no tempo. Tá? E com atrasos bastante significativos. Né? Notem aqui que para o Nordeste, por exemplo, tá? E para o Norte também, a gente tinha a mediana desse atraso já em 4 semanas, ou seja, eu tenho que esperar pelo menos um mês para ter só metade do que de fato aconteceu. Tá? E aqui, para ilustrar em 2020, tá? Agora olhando em dias, né, esse atraso, mesma coisa, né, por regiões, tá? O dado parcial aqui de 2020, isso aqui, se não me falha a memória, era até agosto de 2020 ainda. Tá? Também, a gente está falando de mais de 10 dias. Tá? Então, é um processo, né, que é bastante oneroso e que vem justamente dessa dificuldade tanto de tecnologia nas unidades de saúde, quanto até de equipe dedicada. Porque, em geral, quem faz esse preenchimento é a mesma pessoa que está dando atendimento na unidade de saúde. Então, a gente tem um problema inerente aí de falta de mão de obra dedicada. Tá? Próximo slide, por favor. Bom, e aí para ilustrar aqui, né, em 2020 e 2021, né, o que a gente teve aí de problema, né? Aqui a gente tem Brasil, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Tá? Bom, de novo, né, as linhas coloridas aqui pontilhadas é o que estava disponível, e aqui com recortes a cada 4 semanas epidemiológicas. A linha sólida é o dado consolidado até o final da semana 33 de 2021. Tá? Bom, uma alternativa, né, que muita gente usa, tá? E inclusive é o que, quando a gente acompanha os dados do consórcio de imprensa, por exemplo, eles estão reportando por data de digitação, ou seja, quando que passou a ser disponível a informação no sistema, que é essa linha tracejada aqui em preto. Notem que usar a data de digitação, eu continuo tendo um problema sério em termos de retrato fiel do que está acontecendo, porque além de eu ter problema de intensidade, de volume incorreto, eu perco, inclusive, a tendência. Tá? Porque eu tenho, por exemplo, aqui, a gente teve um momento aqui, ao longo de 2020, de um platô bastante longo, né, quando a gente olhava o dado nacional, em que, por data digitação, a gente tinha um crescimento ainda constante. A gente tinha estabilizado, o dado nacional tinha entrado em estabilização, mas por data digitação a gente já estava em crescimento. Depois a gente iniciou um processo de queda, ainda com a data digitação crescendo, e o processo inverso também, quer dizer, eu começo a ter reversão, voltando a aumentar o número de casos, né, real, antes disso aparecer no agregado por data digitação. Os dados do Rio de Janeiro, aqui eu trago o Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro para justamente reforçar essa questão da heterogeneidade, como isso varia muito de estado para estado. Notem que para o Rio Grande do Sul, olhar por data de primeiros sintomas ou por data de digitação, aparentemente eu perco apenas 1, 2 semanas no máximo. Por quê? Porque no Rio Grande do Sul é muito oportuno esse processo. No Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro, em geral, esse atraso é muito grande, então, de novo, eu perco muita informação olhando por data de digitação. Então, eu tenho que, de alguma forma, trabalhar o meu dado com a data epidemiologicamente adequada, que é a data de primeiros sintomas. Próximo slide. Tá? E aí, bom, como é que a gente pode pensar esse processo? Né? Eu tenho o seguinte, eu posso entender esse processo todo de digitação da seguinte maneira. Tá? Eu posso pensar isso como uma matriz, onde as linhas da minha matriz são, de fato, a semana de ocorrência do evento, tá? Os casos por data de primeiros sintomas, e as colunas da minha matriz vão me indicar com quantas semanas de atraso eu estou reportando casos referentes a uma semana específica. Então, por exemplo, para a semana 1, eu tive N10 casos reportados na própria semana, então casos que ocorreram na semana 1, que foram digitados na própria semana. Depois o N11
são casos da semana 1 digitados com uma semana de atraso e assim sucessivamente, certo? Então, as colunas são quantidade de atraso, as linhas são as semanas epidemiológicas. E cada entrada dessa matriz são os registros ocorridos. Tá? Então, no presente, quando eu encerrei a última semana, que eu vou chamar aqui de T, o que eu tenho já no banco de dados? Apenas NT0, certo? Porque é o que ocorreu na semana T e foi inserido na própria semana. O que vai ser inserido com uma semana de atraso ainda não entrou, porque ainda não completou uma semana em relação a isso. Então, eu tenho todo um triângulo aqui, esse triângulo aqui em cinza, é um triângulo ainda não observado. Isto aqui é justamente a minha perda de informação, certo? Aquilo que aconteceu, mas ainda não entrou no sistema. Está tudo neste triângulo aqui. Então, o que eu posso, então, construir um modelo estatístico para justamente tentar estimar essas entradas desse triângulo. Tá? E isso é o que eu vou chamar de nowcasting. Por que nowcasting? Porque eu estou estimando o agora. Tá? Diferente do forecasting, que é estimar o futuro, para frente. Tá? Então, eu não estou projetando para frente. Eu estou, na verdade, imputando esse bloco aqui, que já aconteceu, mas não entrou ainda no sistema. Tá? Claro, se eu quiser, eu posso também utilizar essa mesma construção para gerar, né, as entradas dessa matriz para frente. E aí sim seria um forecast. Tá? Mas como é que eu vou modelar esse processo? Então, cada entrada dessa matriz, tá, eu vou modelar como um processo, tá, oriundo, né, de uma distribuição binomial negativa, tá, para lidar até com a dispersão. Tá? Por isso não utilizo, embora seja um processo de contagem aqui, né, a gente opta por usar a binomial negativa e não o Poisson por conta da dispersão. Tá? O parâmetro aqui da binomial negativa, né, eu vou modelar, então, com... eu tenho processos aí que são dependentes, eu tenho um termo que é dependente do tempo, certo? Que vai identificar a semana epidemiológica de ocorrência, e eu tenho um parâmetro associado ao atraso. Tá? Então, eu modelo aqui, né, os efeitos tanto da evolução da epidemia ao longo do tempo, tá, quanto esse processo de demora. Tá? E isso eu posso construir para cada estado separadamente. Tá? Para ter, então, esses parâmetros para cada estado ou para o Brasil como um todo. Tá? Então, e aí, o que a gente faz por trás, né, é utilizar o método INLA para gerar, né, essas estimativas desses parâmetros, né, gerar a posteriori desses parâmetros, e aí, com isso, gerar, né, distribuições, né, para cada uma dessas entradas. E aí, com isso, a gente tem o que a gente de fato quer, que são esses totais. Tá? Então, com isso, eu consigo construir trajetórias, certo? Porque para cada, então, para cada... para cada amostra da minha distribuição posterior, certo? Eu vou gerar, né, uma trajetória, porque eu vou gerar, então, valores aqui para o meu total, para todas essas semanas aqui que eu estou estimando, certo? Tá? E aí, eu repetindo esse processo N vezes, eu tenho também a incerteza associada, né, a essa estimativa. Tá? Então, próximo slide, por favor. Então, isso a gente vinha trabalhando já desde muito antes da Covid, né? É aí que eu trago uma ilustração, tá, desses dados de SDRAG entre os anos de 2017 até final de 2018, onde a gente tem a linha azul aqui, são os dados consolidados, já, tá? Então, depois de passado tempo suficiente para eu ter, né, esse dado já consolidado. A linha pontilhada aqui em verde era o que estava disponível para aquela semana ao término da própria semana. Tá? E em laranja é a mediana da estimativa gerada para cada semana, ao final de cada semana epidemiológica. Ou seja, o que a gente de fato estimou ao término da semana. Tá? Mas olhando aqui só a mediana, depois eu vou mostrar também informação a respeito da incerteza associada. Tá? E aí a gente vê que a gente tem uma concordância, em geral, muito boa.
certo? A gente tem aqui a curva laranja tracejada, né, pegando muito bem a curva azul, certo? Isso, e aqui tem a referência associada, né, à publicação desse método, tá? E além disso, próximo slide, por favor, a gente consegue também, outra coisa interessante, né, quando a gente está interessado, né, em fazer vigilância epidemiológica, além da gente querer saber, né, como é que está a evolução dessa curva, também é relevante a gente saber, né, qual é a intensidade, quer dizer, o número de casos que a gente está observando hoje é correspondente a um nível de atividade baixa, de atividade epidêmica, alta ou muito alta, né? Então a gente tinha, né, pré-2020, limiares definidos, né, limiar pré-epidêmico de atividade alta e de atividade muito alta, que são essas linhas horizontais aqui, né, também para o Brasil, para cada estado. E aí, de novo, como a gente tem, né, uma distribuição, né, para essa estimativa dos casos ocorridos na última semana, a gente consegue calcular qual é a probabilidade de eu estar abaixo do limiar pré-epidêmico, entre o pré-epidêmico e o de atividade alta, entre alta e muito alta, e assim por diante. Ou seja, eu consigo calcular qual é a probabilidade de eu estar com atividade baixa, epidêmica, alta e muito alta. Próximo slide, por favor. Tá? E aí aí aqui, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês, tá? Justamente uma matriz de confusão, em que eu tenho justamente, né, as linhas aqui, tá? São a classificação correta, certo? Com o dado consolidado, tá? E com que frequência eu coloquei eu atribuí, né, cada um desses 4 níveis com a estimativa, tá? E aqui pegando aquela mesma janela, né, ao longo de todo o período de 2017 ao final de 2018, tá? Então a gente vê aqui, quando de fato estamos com atividade baixa, tá? A gente teve uma precisão muito boa, classificação correta, né, com a estimativa, dando também que o nível era baixo, tá? Para os demais, né, que são de fato os níveis de alerta, né, que é quando a gente já está em atividade epidêmica alta ou muito alta, também a gente tem uma concordância muito boa, e mais, a subestimativa do nível em geral, também baixa, né, que também é algo muito importante, né, que a gente tenha, né, não apenas a classificação adequada, né, mas como a gente está tratando um problema de saúde pública, é preferível se eu errar, bom, primeiro, claro, errar o mínimo possível, mas errando, eu sobreestimar do que eu subestimar, para eu não achar que eu estou numa situação tranquila, quando na verdade eu estou numa situação já de alerta, tá? Porque isso vai atrasar a minha tomada de ação. Tá? E, bem, aqui na direita é usando o dado ao final da semana. Né? Não tem jeito, nunca bate, porque, em geral, sempre vai estar achando que eu estou com nível baixo, porque o dado sempre está muito incompleto. Próximo slide, por favor. Tá? E aí, bom, aí aqui justamente para ilustrar, né? Então a gente tem esse histórico, né, pré-2020, aqui aplicando já para 2020 nos dados do Brasil. Então o que a gente de fato, né? Então a curva aqui em preto, de novo, com os dados até o encerramento da semana 33 de 2021, tá? E aí comparando, né? O que a gente gerou nas semanas 16, 20, 24, então a cada 4 semanas, o que naquela época a gente gerou como estimativa, tá? E o que de fato aconteceu. Então notem que, em geral, a gente de fato pega muito bem. Claro que a gente tem erros, né? Aqui teve um momento muito importante no final de 2020, virada para 2021, teve uma perda de qualidade muito grande por conta, né, por conta até do processo eleitoral, que a gente teve uma diminuição muito grande na quantidade de pessoas dedicadas à digitação, então o atraso de digitação aumentou, então isso, claro, acaba impactando o modelo, porque o modelo ele é calibrado a cada semana, então a cada repasse de dados, eu calibro novamente o modelo, tá? Atualizo os hiperparâmetros todos para gerar novas estimativas, né? Mas, claro, mudanças mais recentes, o modelo não vai conseguir captar, né? Porque ele vai ter um peso maior para o dado histórico, tá? Mas ainda assim, a gente em geral capta muito bem intensidade e tendência. Então aqui Brasil, próximo slide, por favor. Tá? Depois, né, olhando a mesma comparação para o Rio Grande do Sul e para o Rio de Janeiro, tá? Também a gente
tem, de novo, uma qualidade, em geral, muito boa. Tá? E aqui é importante, né? A gente tinha, começando a pescar uma mudança de comportamento que depois se confirmou, embora ela tenha gerado aqui falsos alertas iniciais. Tá? Teve, de novo, perdas importantes, né, em cada estado no final do ano, tá? Mas, em geral, a gente tem uma concordância muito boa com o que, de fato, acabou acontecendo. Tá? E a gente pode também, próximo slide, estender esse modelo para inserir, por exemplo, naqueles parâmetros lá, né, o alfa e o beta, né, que estavam associados à semana epidemiológica e ao atraso, eu posso também construir um modelo em que aqueles parâmetros são dependentes da faixa etária. Eu posso estratificar esse processo por faixa etária, e aí eu passo a construir, então, estimativas não apenas para o agregado naquela localidade, mas para cada faixa etária. E isso também se mostra extremamente relevante, porque notem, por exemplo, aqui a gente tem um comportamento, e aqui já é o dado mais recente, tá? A gente está numa situação epidemiológica para os adultos, e aqui falando de SRAG em geral, não estritamente Covid, tá? Muito diferente do que a gente está observando desde o começo de fevereiro para as crianças. E aí, se a gente não trabalha o dado estratificado por faixa etária, a gente perde essa informação. Tá? Isso aqui é fundamentalmente volta às aulas. Voltou a disparar o número de casos de SRAG nas crianças a partir de fevereiro por conta da retomada das aulas. Né? Mas não é só Covid. Inclusive, o 0 a 4 é muito mais vírus sincicial respiratório do que a própria Covid. No 5 a 11, tem, sim, aqui já uma contribuição da Covid também gerando esse processo. Tá? Mas, além disso, e eu já estou encerrando, porque eu já bati meus 30 minutos, tá? Eu vou dar uma acelerada aqui. Tá? A gente pode, próximo slide, por favor. Tá? De novo, como a gente gera trajetórias, tá? A gente pode, com base nessas trajetórias geradas, calcular um indicador para tendência, tá? Porque, além de eu saber, né, em que momento eu estou, como eu tenho incerteza associada, é importante para os gestores, né, para a tomada de decisão, saber, tá, mas dado todo aquele intervalo de incerteza, de fato eu estou hoje com crescimento, estou em estabilização, estou em queda. Bom, eu posso pegar aquelas 1000 trajetórias geradas, ou aquelas N trajetórias geradas no meu modelo, e olhar e fazer, né, um modelinho simples, né, linear até mesmo, tá? E aí, bom, com base, tá, na declividade da reta que melhor se ajusta a cada uma das N trajetórias geradas, então eu vou ter N declividades, e aí eu olho a distribuição dessa declividade, tá? E vejo qual é a probabilidade dela ser positiva ou negativa. E aí, com isso, eu tenho um indicador se eu estou hoje em crescimento, queda ou estabilidade, tá? Bom, e aí isso, né, a gente passou também a reportar, né, e aí trabalhando com duas janelas, né, próximo slide, por favor, a gente pode fazer isso com janelas de diferentes tamanhos. Então, a gente pode ter um indicador de longo prazo, olhando o que aconteceu nas últimas 6 semanas, e um indicador de curto prazo, olhando o que aconteceu nas últimas 3 semanas epidemiológicas, né, até para a gente ter um mais sensível e menos específico. Próximo slide, por favor. Obrigado. Tá? Então, a gente pode ter um indicador mais sensível e menos específico, que é esse que olha as últimas 3 semanas, e um mais específico, porém menos sensível, que é o indicador de longo prazo, em que eu vou olhar o que aconteceu nas últimas 6 semanas. Então, o que eu vou fazer é pegar janelas móveis, certo? De 6 e 3 semanas, e aí eu tenho aqui, então, para a semana 10, o que aconteceu nas últimas 3 a 6 semanas, e aí eu tenho esse indicador aqui de qual é a tendência. Então, a gente vê que para o Distrito Federal, por exemplo, a gente já está novamente com um sinal de crescimento. E aí, reparem, né, a importância dessa questão de ter os dois indicadores. O de curto prazo já pega mais cedo essa reversão. Tá? Então, com isso, e aí o próximo slide é só para ilustrar, né, como é que a gente pode reportar esses indicadores de forma a fazer isso mais fácil, de interpretação mais fácil para o trabalho operacional das equipes de vigilância. Tá? Então, a gente tem aí, né, próximo slide também, a gente tem isso para os estados, para as capitais e para cada uma das macro-regiões de saúde. Com isso, eu fecho, acabei puxando 34 minutos. Fecho o que eu tinha para apresentar. O último slide é só, de novo, agradecimento. Tá? E fico aí à disposição. Espero que tenha dado para pegar, né, a ideia por trás, né, e a relevância disso. E, claro,
Este processo pode, então, a saída dele ser, por exemplo, acoplado ao que o Guilherme mostrou, para compensar também os efeitos, né, de subnotificação, que seria além desse processo aqui. Tá? Muito obrigado. Aí fico agora à disposição aí para o debate e peço desculpas por ter explodido o tempo reservado. Muito obrigado, Marcelo. A apresentação também foi ótima, bem didática. Enquanto eu tenho algumas perguntas, eu já vi que o Ernesto Galindo, do IPE, também tem uma pergunta aqui. Então, eu vou ler a pergunta do Ernesto e também vou fazer algumas perguntas para vocês, tá bom? Bom, o Ernesto Galindo, que é do IPE, pesquisador, ele diz parabéns pela apresentação. Gostaria de perguntar para o Marcelo como a Omicron, nessa nova fase onde temos mais vacinados e proporcionalmente menos internações por casos, o uso de CIVEP-gripe ainda é válido para essas estimativas. Seria viável, ao menos, complementarmente, usar o ESUS notifica também? Essa pergunta para o Marcelo. Eu vou fazer perguntas aí depois, tá bom? Beleza. Vou aproveitar, então, para o Marcelo, depois eu faço as perguntas para o Guilherme. Marcelo, você modelou a questão do atraso da digitalização. E também existe o atraso para alguns registros administrativos, assim, existe o atraso, não, para praticamente todos os registros administrativos, né? Existe também o atraso da notificação. E aí são coisas diferentes, né? Digitalização afeta é algo localizado no espaço, né? O local onde está fazendo o registro, ele tem uma taxa de digitalização diferente dos demais. Tal. Já o atraso da notificação pode estar relacionado ao espaço, mas também está relacionado aos indivíduos, né? E aí isso seriam outros problemas. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu e outros colegas de pé temos estudado a questão do estupro, né? Principalmente quando é estupro de vulnerável, tem um atraso na notificação, né? Porque até, em geral, são os familiares da vítima que descobrem, ou então a escola, né? Que descobre que a pessoa vulnerável sofreu aquela violência, né? Às vezes tem até espera a pessoa ficar grávida, né? Ou então encontra marcas, só. E aí quando você acaba descobrindo que que ela sofreu vários outros estupros no passado. Então quer dizer, isso depende da característica da vítima, né? E aí quando você olha a base do Sinam, você vê assim estupros sendo notificados, sei lá, 2 anos depois, 1 ano, ou então 9 meses depois, 8 meses quando começou. Então, é algo que tem uma diferença bastante grande entre o ocorrido e o notificado à data. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Para o Guilherme, o Guilherme, eu acho que isso também está relacionado, né, à sua pesquisa, essa questão não apenas como essa questão da notificação tem essa relação com a pesquisa do Marcelo. E eu fiquei curioso, Guilherme, e eu queria que você explicasse melhor assim, como a qualidade... em um dos modelos, você associa a qualidade da informação à probabilidade de censura. E aí eu queria que você pudesse entrar em mais detalhes em relação a isso. E uma outra dúvida também é o seguinte, porque você desenvolveu alguns modelos e fez a aplicação. Eu acho que também seria interessante tentar testar a robustez dele utilizando, por exemplo, algumas aplicações que você tem uma outra base de dados, né? E com isso. Então, para você fazer o teste, como você citou o caso eu acho que era dos espanhóis, né? Do crime, que eles tinham uma outra base, né? E fazia o teste
por exemplo, a pesquisa do Marcelo, ele consegue fazer isso, né? Porque ele olha depois de ver se fez a previsão na Alcast bem feita ou não. Já no seu caso, eu suponho que você não tenha feito isso, né? Mas ou você usar uma outra base de dados, alguma aplicação que já tem uma outra base de dados para você fazer uma comparação, ou então fazer via simulação. Eu não sei se você fez isso. Mas, mais uma vez, parabéns para esse perfil alto nível. Foi bem acertado convidar vocês. Então, quem começa falando, eu acho que o Marcelo acabou de falar, vou passar para o Guilherme, tá? Para você descansar um pouco a voz. Tudo bem, Marcelo? Perfeito. Eu até sugeri, como eu estourei, até melhor do que o Guilherme, porque aí se fica pouco tempo para mim. Não, tá tranquilo, a gente vai dividindo aqui. Bom, primeiro, né, no começo da apresentação, o Marcelo falou uma coisa que eu deveria ter enfatizado bastante, que realmente é isso, né? Os modelos que eu tratei com vocês, eles fazem a correção para os dados que são estáticos, né? Eu coleto lá os dados de mortalidade no sistema e aí eu vou eventualmente conseguir corrigir alguma coisa e ver o que aconteceu no passado. E isso me liga um alerta. Certas regiões eu reportei muito pouco naquele período, eu tenho que ver o que está acontecendo e porque se isso continuar, isso vai ter implicações aí para sempre, né? Então, são modelos assumindo assim, aqueles dados que eu coletei naquele momento, eu estou fazendo a correção deles ali, tá? E aí, assim, tanto em todos eles, né, todos os dois modelos que eu apresentei nos que eu trabalhei no doutorado, eles estão publicados aí, eles têm simulações com conjuntos de dados gerados de forma que naturalmente favoreça o modelo ou de formas que não favoreçam, para você ver um pouco da robustez. São comparados com outros modelos da literatura quando possível, porque tem aquela questão, né, que eu comentei de que assim, cada modelo ele precisa de um tipo de informação muito específica. Então pode ser que em alguns casos eu consiga aplicar um deles, no outro eu não consiga e às vezes até a comparação fica prejudicada por causa disso, né? Mas no da censura a gente chegou a comparar com um outro conjunto de dados, tá? O conjunto de dados de assalto mesmo é meio complicado porque é um conjunto de dados muito antigo e a informação que eles usaram para construir as priores que eles precisam lá era muito específica mesmo, né? Que hoje não é o ideal que a gente quer usar. Talvez a gente tenta fazer toda essa reformulação, reparametrização no modelo, justamente para eu ter que colocar uma informação menos forte. Aí com eles eu não cheguei a comparar. Com um outro que é muito utilizado nos modelos da Helga, Dvořák e Wagner, que eu citei, está nas referências lá depois, é complicado também porque é um conjunto, é o único que eu conheço na vida, na verdade, que existe um padrão ouro. Eles sempre analisam, desenvolvem modelos em cima de um conjunto que analisa incidência de câncer no colo do útero. Só que assim, em 4 países da Europa, em mulheres em certos grupos de idade, e em cada um dos países eles tiveram, por exemplo, um obituário de uma mulher que sabidamente faleceu por causa desse tipo de câncer, e aí eles contaram quantos médicos, dentro de um grupo pequeno de médicos daquele país, que acertaram a causa da morte. Então, assim, é um padrão ouro, é o que a gente chama de dado de validação, que não tem como adequar para colocar nas outras metodologias, pelo menos não até hoje. E para o outro modelo, o último, né, que é aquele que trabalha com um agrupamento, a forma como a qualidade dos dados entra ali é assim: existem indicadores da qualidade dos dados, por exemplo, no caso da tuberculose, que eu vou comentar dele aqui de novo. Existem algumas medidas de completude, de consistência da base. A gente usa algumas medidas assim do tempo que demora para a ficha ser a data da notificação até a data da digitalização, coisas desse tipo, né, para tentar dar uma ideia da qualidade de o quão propenso está aquela região a fazer corretamente os seus registros. E usando essa informação, se agrupa as áreas com métodos usuais e isso entra no modelo através do agrupamento, né, induzido por causa disso. E aí, nesse contexto, esse dado da tuberculose, ele apareceu, na verdade, através do trabalho que ali eu cito como Stoner, que é o primeiro autor, mas a Gabriela Dumont, que até comentou aqui, fez uma pergunta que eu vou fazer o gancho, né, para responder, é uma coautora do trabalho, aí a gente faz a comparação com ele, né, porque exige um certo tipo de informação lá na forma como o modelo é reformulado por eles, e eu tento comparar de alguma forma com a formulação que a gente propõe, justamente para tentar dar, né, essa ideia de um robustez, ou o que acontece num caso, o que acontece no outro, e no fundo é isso, a gente aplica, vê através de medidas estatísticas o que pode ser melhor aqui ou ali, né, com a esperança de conseguir alguma correção. Aí só aproveitando isso para fazer uma resposta, eu vi uma pergunta dela falando para falar um pouco mais sobre esse segundo modelo que eu comentei. Em algum ponto da apresentação, vocês vão se lembrar, eu disse que, dado um agrupamento das áreas, no melhor grupo a minha probabilidade de reportação é 1 menos 1 gama 1, na segunda é 1 menos gama 1 menos gama 2 e por aí vai. E existem algumas restrições nesses gamas, por quê? Eles vão induzir probabilidades para mim. O epsilon, que é 1 menos gama 1, 1 menos gama 1 mais gama 2,
Tem que estar entre 0 e 1, né? E aí a estrutura com a qual nós propusemos o modelo, a distribuição a priori que é colocada para esse vetor gama, ela garante que, no final das contas, todos os épsilons vão estar entre 0 e 1, né? A soma deles vai estar entre 0 e 1, e o processo é mais ou menos assim, a ideia básica, né? Para ter formulado o modelo dessa maneira. É como uma coisa que, para quem conhece o processo de Dirichlet, de estatística, usado em algumas áreas, é um processo a gente chama de stick breaking, é como se eu tivesse um graveto, no meu caso de tamanho 1, né, eu indo de 0 a 1, e dado que eu quebrei um primeiro pedaço, que é o que eu vou chamar de gama 1, eu vou mostrar o gama 2 e todos os outros do que sobra. Aí, dado o que eu tirei do gama 1, eu vou mostrar o gama 2, tá? E aí eu vou sempre reduzindo o tamanho restante desse meu graveto, e isso garante todas as restrições que eu preciso ali para aqueles gamas serem todos estimados, garantindo que eu gere probabilidades para os épsilons. E o fato de no gama 1 que eu induzo uma distribuição mais forte, né, que pode ser uniforme, mas num intervalo muito curto, dando uma referência forte para o que é esse percentual de subregistro nas melhores áreas. Né? Aí eu arranco um pedacinho do graveto para essas áreas e vou agregando com as outras, e é assim mais ou menos que o processo funciona em termos práticos. Né? E tem toda a questão da distribuição que já induz isso, e como vai ser feita a amostragem. Aí são métodos em geral MCMC, né, de Monte Carlo. Eu vi que nos trabalhos na Alcast, em geral, o pessoal usa o INLA, que é uma das maneiras de fazer inferência posterior, né, porque o meu também é no contexto bayesiano, mas em geral são códigos, que inclusive os artigos são publicados, os códigos estão disponíveis para a pessoa replicar e tal, mas alguém precisar ou qualquer outra coisa que precisar pode entrar em contato comigo também. Mas enfim, era isso, né? E realmente o trabalho também do Nowcast é muito, né, interessante, que agora eu consigo ver o que está ali que talvez vai aparecer, né? E aí depois de um tempo, se o dado já está ali, não vai ser mais corrigido, porque supostamente todas as fichas entraram, eu posso, se eu ainda suspeito que há subregistro, pensar em alguma dessas metodologias para eu tentar agora julgar para cima mesmo o que é que realmente faltou aqui e que você nunca vai ver. Porque a ficha já foi, né? Só aquelas fichas lá e você não encontra mais. Então, assim, as coisas se ligam mesmo. São abordagens diferentes, mas todas muito úteis e bastante. Então, bem alta, né? Justamente por causa da Covid ultimamente. Obrigado, Guilherme. Passo a palavra agora para o Marcelo. Beleza. São pontos extremamente relevantes, né? Então vamos por partes aqui. A questão da Omicron, né? De fato, gera uma diferença muito grande, né? Principalmente a questão da vacinação. Né? Até, inclusive, essa foi a própria vacinação foi um dos motivos, inclusive, que a gente começou a pensar na quebra por faixa etária. Né? Porque como a gente estava iniciando a campanha de vacinação por faixa etária, a gente, vai começar a dar diferença na evolução temporal, aí na ocorrência desses casos. Então é importante a gente dar uma olhada nisso. E aí a gente observou, né, que tinha, não só era importante, como até a gente viu, analisando, que os atrasos são distintos, não são os mesmos. A distribuição dos atrasos varia também por faixa etária. Você pode ter algum processo ali, eventualmente, e aí entra um pouco no segundo ponto, né, da notificação versus digitação, né, porque a gente pode ter processo, e aí teria que investigar melhor ali, até que a gente ainda não explorou. Né, se nas crianças a gente tem uma busca mais precoce para o atendimento, que aí o intervalo entre primeiros sintomas e notificação reduziria, né, que é esse processo externo ao sistema, né, esse intervalo é sempre externo, como tu colocaste, né, depende muito do indivíduo e da doença, né, porque ele vai combinar tempo até agravamento, né, porque a gente está lidando exclusivamente com internações, então tem que agravar o suficiente para demandar a internação, que é esse o atendimento que vai entrar, o atendimento ambulatorial não vai entrar aqui na conta, não vai ser o evento de notificação, tá? E tem a própria busca por atendimento, e aí entra também até questões de trabalhar a informação com a população, né, de embutir na população a questão de, olha, não deixa para amanhã, né, de não postergar o atendimento. Mas esse é um processo muito intrínseco e, em geral, a gente vem acompanhando, né, também esse atraso mas aí não estratigando faixa etária, olhando primeiros sintomas e notificação, esse é extremamente bem comportado, tanto no tempo quanto no espaço, em geral. Tá? Ele vem mantendo, em geral, por volta de... A gente olha muito as quantias, né? Então, o 90% dos casos notificados, tá, eles têm esse atraso entre primeiros sintomas e a notificação, tá, no máximo 2 semanas, entre 1 e 2 semanas. Não passa disso.
fica sempre entre 1 a 2 semanas, já 90% de tudo que aconteceu em uma determinada semana. Então é muito bom. Né? O problema é justamente o intrínseco, né, ao sistema, o inerente ao sistema, que é daí entre preenchimento da ficha e, de fato, botar no sistema. E aí é que dá todo o rolo. De fato, poderia-se quebrar aquele processo em colocar um efeito com uma distribuição fixa, né, centrada em uma semana, por exemplo, para essa primeira perna, né, do atraso até a notificação, e só dali para diante entrar com o processo do atraso do sistema, inerente ao sistema em si. Isso talvez possa dar um ganho de qualidade. É algo que a gente nunca explorou ainda. Teria que pensar como construir adequadamente, mas é uma possibilidade que pode trazer um ganho aí de qualidade, eventualmente. Tá? Então, esse é um dos pontos. Né? E aí, voltando na questão SRAG e SUS, né? E aí, no conceito da Omicron. Então, de fato, a gente tem hoje uma... Quando a gente olha, né, o volume de casos gerados, casos leves, de caso total, foi o disparado, o pior momento da epidemia foi agora, final do ano passado, começo desse ano. Em termos de casos graves, não. A gente ficou abaixo dos picos de março e maio do ano passado, exceto nas crianças, que é justamente quem não estava vacinado. As crianças foi o pior momento. O pior momento foi agora, em casos de SRAG, né, justamente por conta disso. Então, isso, para fins de acompanhamento da epidemia em si, faz diferença. E aí a gente tem um problema sério, que o dado do ESUS é muito limitado. Ele é um dado muito problemático. Ele tem também problemas inerentes em relação a essa questão da... Se não me falha a memória, no dado disponibilizado público, não tem o campo data de digitação. Então, esse modelo que a gente está utilizando não daria para utilizar para o ESUS, tá? E o volume é gigantesco. Assim, a quantidade de dados que tem hoje no ESUS é um negócio muito, muito pesado. Então, isso também gera um problema, tá? Tanto intrínseco, porque o dado é muito ruim, é muito bagunçado, um dado extremamente limitado, tá? Mas ele também tem problemas pode gerar problemas computacionais também. Então, quebrar por localidade, ao invés de trabalhar o dado nacional, passa a ser também algo bastante importante, tá? Mas é um desafio. Tá? É um desafio. Por outro lado, né, caso a gente entre no momento em que fique predominantemente casos leves e não casos graves, tirando a questão da Covid longa, né, que é outro problema, mas esquecendo a Covid longa, optando por esquecer a Covid longa, passa a ser um problema menor. E aí, em termos de emergência em saúde pública, não é tão relevante, porque os casos graves é que em geral, a maior preocupação e que demanda maiores tomadas de decisão e intervenções, né? Embora tenha a Covid longa, que é um problema sério. Tá? E, claro, eventuais novas variantes, né? Que também vai estar relacionada aos casos em geral, e não só a casos de SRAG. Tá? Mas a proporção mudou, e mudou drasticamente, sim. Bom, pessoal, nosso tempo está chegando ao fim. Eu vou ler a última pergunta aqui do Lucas, aí, que é para o professor Marcelo. Aí o professor Marcelo responde a pergunta, fala as palavras finais e depois eu passo para o Guilherme para a gente encerrar. Tudo bem? Então, aqui a pergunta do Lucas Adriano Silva. Professor Marcelo, o método de média móvel utilizado, inclusive, pelo consórcio no tocante à Covid, poderia ser um método para reduzir problemas desse atraso? E ter as apresentações. Obrigado. Ótimo ponto. Não, ele não resolve. Ele diminui o ruído, mas ele não resolve o problema do atraso. Porque o problema do atraso é registro que ainda não entrou. Então a média móvel acaba não resolvendo, porque pior, ela vai sofrer influência das últimas semanas, vai puxar para baixo essa média móvel, né? A não ser que tu entre com uma média móvel ponderada em que tu dá menos peso para os dados mais recentes. Só que aí, de novo, para a tua tomada de decisão, começa a ficar menos útil, porque tu quer justamente qual é a situação atual. E aí, se tu está dando menos peso para a média móvel, para o que está justamente, que é o principal, que é o agora,
limitou a tua capacidade, né, de uso dessa informação, tá? Mas ela simples, como é utilizada hoje, não, ela não resolve. Mas ela é importante, por exemplo, o que a gente faz, a gente gera a estimativa e em cima da estimativa a gente calcula a média móvel, em cima da mediana, tá? Para diminuir o efeito dos ruídos, mas ela é simplesmente um suavizador. A média móvel ela vai suavizar a tua série temporal. Ela não vai resolver o problema do atraso. Tá? Isso é um ponto extremamente importante. Bom, e aí, de novo, agradecer, Danilo, pelo convite. Adorei participar dessa roda. Muito obrigado, Guilherme. Parabéns pelo teu trabalho. E também muito obrigado pelas perguntas levantadas. Um grande abraço a todos e a todas e até uma próxima. Obrigado, Marcelo. Eu vou passar aqui para o Guilherme e para o Guilherme falar as palavras finais e eu vou aproveitar e ler a pergunta do Ernesto Galino para o Guilherme, tá bom? Guilherme, no subregistro de óbitos por Covid, não os de casos, poderia ser usado como ajuste o excesso de mortes e assim? Uma pergunta. Tá? Muitos trabalhos tinham utilizado o excesso total de óbitos para inferir subregistro geral no caso de óbitos para Covid. Bom, obrigado, Ernesto, pela pergunta. Eu acho que sim, tanto esse modelo que carece de um agrupamento, quanto o modelo que eu comentei do Stoner, da Gabriela, ele envolve o uso de algum indicador para modelar a probabilidade de reportação, né? Então você tem só que saber que sobre uma abordagem, por exemplo, ele poderia ser usado alguns quantis desse indicador para criar esses grupos, e aí você ter uma informação confiável para sustentar, né, a respeito daquele melhor grupo, qual seria o percentual perdido, o modelo estima nos outros, se você tem uma maneira de sustentar, né, essa informação, esse modelo poderia ser usado. Sobre a abordagem do modelo da Gabriela, por exemplo, você centraria essa variável na média e teria que ter uma ideia sobre o nível global de reportação, e aí o modelo, né, através das mudanças com relação acima ou abaixo da média, ele vai fazendo a estimativa dessa correção para cada um. É um indicador bastante interessante, sim, que eu vi mesmo em alguns casos sendo usado para corrigir os mortes de Covid, né, porque esse excesso de óbitos, em geral, são porque estão deixando de ser registrados, talvez lá pela causa devida, né, desses óbitos, assim. Aí tem que ver a maneira, na verdade, como entrar com isso e manejar a informação que se tem para que ele entre num determinado modelo ou em outro. Tá? Aí tem que pensar e entender um pouquinho mais a fundo para ver como é que isso tem feito, mas pode ser feito sim. É um bom indicador, sim, eu acredito também. Tá? E aí, novamente, eu também queria agradecer ao Danilo, ao IPEA, pelo convite. Marcelo, também foi muito bom ouvir, foi uma discussão muito boa. Obrigado a todos aí pela pergunta, presença, e a gente está disponível sempre que precisar. Alguém quiser conversar um pouco, tiver algum problema para discutir dessa área, eu estou disponível. E é isso. Obrigado a todos. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Marcelo. E obrigado a todos que acompanharam essas duas apresentações maravilhosas. Até o próximo webinar. Boa noite. Tchau, tchau.